colina, a vitória está conosco e a torcida está por cima. Salve, salve o time Dom Bosco, salve o clube da colina, a vitória está conosco e a torcida está por cima. Dom Bosco é tradicional, seu clube não tem rival. Cartão de visita pra cidade e tem autoridade para ser o maioral. Salve, salve o time Dom Bosco, salve o clube da colina, a vitória está conosco e a torcida está por cima. Salve, salve o time Dom Bosco. 4 de janeiro de 1925 é a data de fundação do Clube Esportivo Dom Bosco, por iniciativa dos salesianos Ricardo Remeter e do mestre João Bota. O Liceu de Artes e Ofícios, depois Colégio São Gonçalo, foi o local deste evento. O mestre João Bota foi o primeiro presidente e o padre Ricardo Remeter o primeiro presidente de honra do Clube Alves Celeste. Com 11 anos de existência, em 9 de dezembro de 1936, foi composto seu hino oficial, atualizado em 23 de março de 1966. A composição da sua letra é de autoria do Dr. José de Mesquita, a música do sargento Júlio Loureiro. O esporte é alegria e saúde, aprendemos por ele a ser forte. É no campo do bem, da virtude, que cultuamos melhor os esportes. Mais de 40 anos de vidas, sagra o Dom Bosco decano, nas batalhas aguerridas do futebol cuiabano. A primeira súmula conhecida de um jogo do Dom Bosco é de 7 de setembro de 1936. O jogo foi disputado no campo do Comércio Esporte Clube, atual Liceu Cuiabano, na Avenida Presidente Vargas. Na data, o Dom Bosco enfrentou o Esporte Clube Destemido de Santo Antônio de Leverger. Era o torneio de inauguração do Estádio do Comércio. Final, Destemido 1, Dom Bosco 0. Juiz Aquiles Verlandieri. O Dom Bosco jogou com Moacir, Paulo, Sávio, Bernardo Chambalé I, Aureliano, Fábio, Totó, Carvalho, Armindo e Giba. O Destemido com Bugrinho, Nauílio, Násseri, Hamilton, Genésio, Milton, Presa, Ferraz, Pinto, Erasmo e Caboclo. Em 1961, o Clube Esportivo Dom Bosco oficializou em ato solene a compra do imóvel da sua sede social. Altair Cavalcante de Matos, Urbano de Arruda, José de Carvalho, Mário Curvo Epaminondas, Antônio Ribeiro Bastos, José Natividade de Araújo, Silvio de Carvalho, professor Aecim Tocantins e José Rodrigues do Prado estão em pé nesta foto. Sentados, José Avelino Ribeiro, João Timóteo da Costa, Joaquim Francisco de Assis e Caraciolo Azevedo de Oliveira, presidente do Dom Bosco em 1961, e Eurides Curvo. Na época, o professor Aecim Tocantins era o prefeito de Cuiabá. Foi um movimento muito bonito que foi chefiado pelo coronel Caraciolo Azevedo de Oliveira. Fizemos uma reunião no Dom Bosco dos sócios, daqueles mais próximos, e decidimos comprar o clube. Eu frequentei Dom Bosco quando jovem,
nos bons tempos de clube, de matinê, de baile, de carnaval. Convivi com algumas pessoas dentro do Dom Bosco, entendeu? Com o seu Joaquim de Assis, com o Mário Fava. Eu surgi como atleta, né? Eu sempre fui Dom Bosquino, né? Desde nascença. E meu pai Dom Bosquino. O Dom Bosco eu conheço desde quando eu passei a frequentar estádio de futebol. O Dom Bosco marcou época no cenário social de Cuiabá e de Mato Grosso. Ele recebeu toda a nata da sociedade cuiabana e sociedade matogrossense. Difícil a comemoração festiva, oficial principalmente, que realizasse em Cuiabá, que não fosse no Clube Esportivo Dom Bosco. A parte social sempre teve aquelas matinês, entendeu, que o Dom Bosco fazia, entendeu? As grandes festas, os grandes casamentos, todos os eventos de Cuiabá, antigamente era feito dentro do Dom Bosco. Eu tenho muita recordação do carnaval, porque além de cuidar da parte do futebol, eu ajudava também muito na parte social do clube, né? Os carnavais do Dom Bosco, muito bom, considerado um dos melhores no estado na época. Eu tive a oportunidade e o privilégio, né, porque era dependente do meu pai, de frequentar o Dom Bosco, né, desde garoto, e convivi ali com muitas pessoas que fizeram história dentro do clube. Então, socialmente falando, é indiscutível a tradição do Dom Bosco. Meu pai era Dom Bosquino, entendeu? Então, desde quando eu me entendo por gente, eu sempre fui azul e branco. Uma das alegrias que eu tive foi o Dom Bosco ser campeão. E também ser campeão do estado e ser campeão da Taça Cuiabá, que o Dr. Bonilha na época criou, né? E como prêmio seria uma ida ao Maracanã, no Rio de Janeiro, fazer preliminar de Brasil e Áustria. O primeiro título oficial conquistado pelo Clube Esportivo Dom Bosco foi em 1937. Foi o torneio início do campeonato organizado pela Liga Esportiva de Cuiabá. No primeiro jogo, o Dom Bosco venceu o Americano pelo placar de 1-0. No segundo jogo, o Dom Bosco venceu o Paulistano pelo placar de 1-0. E na outra partida, o Dom Bosco venceu por 1-0 a equipe do Destemido, que era de Santo Antônio de Leverger. O Dom Bosco faz contra o Misto o clássico vovô, isto é, o clássico mais antigo da história do futebol mato-grossense. Uma curiosidade sobre este clássico. Em 1941, Misto e Dom Bosco jogaram pelo campeonato oficial da Liga. O placar final, Dom Bosco 11, Misto 1. Talvez nessa partida tenha nascido a grande rivalidade do nosso futebol. Quem apitou esse jogo foi Crescêncio Monteiro da Silva, em 1941. Nesta partida, o Dom Bosco jogou com Ariel, Canchinha, Miguel, Alberto, Uriel, Chico, Cajabi, Jamil, Lisandro, Carvalho e Américo. Mas esta goleada não foi o primeiro jogo registrado oficialmente na história dos clássicos entre Misto e Dom Bosco. O primeiro jogo da história foi em 1936, valendo pelo primeiro turno do campeonato oficial, promovido pela Liga Esportiva Cuiabana. E o resultado foi Dom Bosco 0, Misto 0. Uma outra curiosidade, em 1941, exatamente no dia 24 de agosto, Dom Bosco e Misto jogaram pelo campeonato oficial e o placar final foi Dom Bosco 4, Misto 2. Observa-se que nos primeiros confrontos 0-0, Dom Bosco 4-2 e Dom Bosco 11-1. Foi o início dos clássicos vovô do futebol mato-grossense entre o Dom Bosco e o seu principal rival, o Misto Esporte Clube. O saudoso narrador esportivo Márcio Frederico Cunha de Arruda cunhou um slogan que diz: contra o Dom Bosco tudo é possível. O próprio Márcio de Arruda nos diz por que surgiu
esta expressão. Dom Bosco me marcou muito aquele jogo, né? O Dom Bosco ganhando de 2-0 o misto. Faltava 5 minutos para terminar o jogo. Se empatasse, o misto era campeão. Nelson Leão fez um pênalti no Reuter, né? E marcou um gol contra. Faltando 5 minutos, o misto empatou, saiu campeão. Aí eu falei aquela célebre frase, né? Contra o Dom Bosco tudo é possível, né? Notório torcedor e ex-presidente do Misto Esporte Clube, Lino Elcídio Belmonte de Miranda, presidiu Dom Bosco no começo dos anos 90. Prometeu em 1990 que montaria uma equipe para ser campeã em 1991. A partir deste mês, ainda de setembro, no fim de setembro, convocar aqueles que gostam do futebol profissional para tentarmos já começar a fazer uma grande equipe, porque nós entendemos que o Dom Bosco não tem mais direito de não ser campeão do estado no próximo ano. E a promessa foi cumprida. O Dom Bosco realmente ganhou o título estadual em 1991. O primeiro jogo foi no estádio José Fragélio Verdão. Jailton tabela com Nasser e recebe fazendo Dom Bosco 1, União 0. Salve, salve o time Dom Bosco, salve o clube da colina, a vitória está... Segundo jogo, estádio Asa Delta em Primavera do Leste. Jorginho levanta da esquerda, Nasser escora de cabeça e faz 1-0 Dom Bosco. Está conosco e a torcida está por cima. Dom Bosco é tradicional. Bate-rebate na área Dom Bosquina e o Washington empata para o União. Da cidade e tem autoridade para ser o maioral. Salve, salve o time Dom Bosco, salve o clube da... Saci cai na área do Dom Bosco e Joelmes de Jesus marcou pênalti. Kleber cobra com classe, desloca o goleiro Edilson. 2-1 para a União, provocando o terceiro jogo. A vitória está conosco e a torcida está por cima. Olha o levantamento do Tião. A bola vem para a área. Chega aí o Ferreira. Toma cruzamento. Mete a cabeça Antônio Carlos. Uma bola perigosa contra a meta do Varley. A falta está aí. Bola levantada para a área. Zé Luiz no poste. Você vai conferir de novo o Saci bate. O Zé Luiz mete a cabeça nela, explode no poste. Quase aqui União fazendo o seu primeiro gol. Dom Bosco joga por um empate e por uma vitória, claro. Empate ou vitória da Dom Bosco. União só a vitória. Dá ele o título estadual. Olha a bola! Caiu o gol! Vitor! É um gol que pode valer um título após 20 anos de sofrimento. 20 anos de fila pelo lado da colina. Uma cabeçada de Vitor. Levanta a galera aqui pela arquibancada do José Fragélio. Olha aí. Olha a explosão da massa Dom Bosquina. Depois do gol de Vitor que pode dar o título. Antônio Carlos, uma muralha ali pelo canto esquerdo. Saci, Olinto. Vem o time do União. Bola esplendorosa para o Mangabeira. Pode sair o gol do empate. Saiu o gol! É do artilheiro do campeonato, Índio.
garoto Mangabeira foi espetacular. O Índio chegou, olha aí o gol. Tudo igual, tudo igual. Um para o Dom Bosco, um para o União. Mangabeira, cobrando arremesso. É campeão azulão da colina. Após 20 anos de espera. Após 20 anos. O último título ainda foi quando o estado de Mato Grosso era integrado, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Após a divisão, é o primeiro título que conquista o Dom Bosco. Na era também do estado, governador José Fragério Verdão. É campeão o Dom Bosco. Salve o time Dom Bosco, salve o clube da colina. A vitória está conosco e a torcida está por cima. Salve, salve o time Dom Bosco, salve o clube da colina. A vitória está conosco e a torcida está por cima. Dom Bosco é tradicional, seu clube não tem rival. Cada um visita na cidade e tem autoridade para ser o maioral. Vive, vive, hurra! O Clube Esportivo Dom Bosco, ao completar 90 anos, deixa o registro parcial de uma história contada em capítulos construídos de gerações que, em períodos diversos, proporcionaram momentos que confirmam sua grandiosidade e sua eternização. O Dom Bosco de Joaquim Francisco de Assis, o homem presente em todos os momentos da sua história. Joaquim Francisco de Assis, sangue azul em uma alma obstinada em fazer do seu clube um vencedor permanente, sem deixar de lado a grandeza, a classe e a elegância. Joaquim de Assis, para falar dele, tem que ter um dia todo para falar do Joaquim de Assis, né? Para mim, um homem apaixonado pelo Dom Bosco, foi um dos grandes baluartes que o Dom Bosco teve, né? Me ensinou a amar o Dom Bosco. Eu tinha muito contato com o Joaquim de Assis, principalmente na época que eu fui diretor de futebol do Dom Bosco. Ele me dava muitas dicas pela experiência que ele tinha. O Joaquim me ensinou muita coisa, né? Me ajudou muita coisa. Então, eu tenho grande recordação do Joaquim de Assis. Esse era meu pai, apaixonado por futebol, apaixonado pelo Dom Bosco, apaixonado por tudo isso. Tinha uma cadeira que a Ruda Móveis trouxe para Cuiabá, cadeira do papai. Uma cadeira de balanço, que hoje você ainda encontra em casas antigas, aqui é uma cadeira de balanço. Meu pai comprou, minhas irmãs eram crianças, eu não era nascido, um pouquinho antes até. E o papai chegou lá e falou: criançada, é o seguinte, essa cadeira é minha. O papai quer chegar aqui e ter a tranquilidade de chegar aqui. Joanita, essa cadeira é minha. Pronto. Cadeira de papai, cadeira do papai. Um dia, Fião chegou à noite em casa, uma hora lá, sentou na cadeira de papai. Balançou, papai atendeu o Fião, a conversa vai, a conversa vem e foi embora. Na hora que ele saiu, as meninas foram em cima dele. O senhor falou que a cadeira era do papai. Como que Fião chegou? Aí ele falou assim: minha filha, ele faz gol. Ele faz gol. Classe e elegância que se traduz em verdade num lance como este. O jovem Victor Domingos da Silva, o maior goleador da sua história, numa tabela com Jonas Américo, ou simplesmente Edu, jogador de 3 Copas do Mundo, que ao passar pelo Dom Bosco, comprovou ser o Clube Azul e Branco de Cuiabá uma passarela por onde desfilaram jogadores da melhor safra do futebol nacional. Edu
Lá vai Edu. Grande bola aí no Edu. Olha que deixada por Vitor, só falta sair no gol. Tá aí o gol. Uma comparação, uma seleção de pronto, envolvendo todos os atletas que eu tive a oportunidade de ver jogar. Rildo foi titular da seleção brasileira de 66 e jogou pelo Dom Bosco, campeonato mato-grossense, né? Além de Rildo, nós tivemos um Tom, que para mim foi um dos grandes médios volantes que eu vi jogar, né? Franklin, grande meia. O Paulo César, zagueiro central, que chegou a jogar até pela seleção brasileira, que veio do Flamengo. Nós tivemos aquele outro rapaz, o Paulo Roberto, médio volante, que jogou pelo Flamengo também. Então, essa era Dutra. Na era Verdão, nós tivemos outros craques, nós tivemos Adilson, nós tivemos Barga, nós tivemos Roberto Dias, craque do São Paulo, nós tivemos o Walter, o quarto zagueiro, Altivo, titular do Vasco, do Santos, do Bahia, enfim. Nós tivemos Osni, um grande ponta direita, nós tivemos Baiaco, que é um volante que foi cobiçado por vários clubes da primeira divisão do futebol brasileiro. Então o Dom Bosco teve muitos craques. Bom, na minha época como diretor, eu considero Franklin, Damasceno, né? Clóvis, que foi goleiro do Dom Bosco, né? Ele tinha alguns bons jogadores, mas esses três aí foi o que mais me chamava a atenção, né? Pela dedicação que eles tinham, pelo futebol que tinha. Damasceno era um jogador que não gostava de perder, tinha muita raça, jogava com raça, né? No dia 2 de maio de 1965, o Santos Futebol Clube escalou Cláudio, Mauro, Geraldo, Lima, Haroldo, Carlos Alberto, Peixinho, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe para enfrentar o Dom Bosco com Clóvis, Cuiabano, depois Avião, Braulio, César e Carmelindo, Ramon e Tom, Wiser, Didi, Magalhães e Pretinho no estádio Presidente Dutra. O Dom Bosco perdeu, mas seu time fez o registro na história. Pelé fez 3, Coutinho 2 e Peixinho 1. Mas o azulão furou as malhas do time de Pelé 2 vezes com Tom e Didi. A renda, 14 milhões e 800 mil cruzeiros. Arbitragem, José Batista dos Santos, da Federação Paulista de Futebol. Auxiliares de Mato Grosso, Maurício Nunes da Cunha e Ayrton de Souza Franco. 2 de maio de 1965. Contam os mais antigos que nesse jogo Dom Bosco e Santos, ao bater uma falta, o jogador Pepe, que era conhecido como Canhão da Vila do Santos Futebol Clube, bateu uma falta com tanta força, com tanta violência, que a bola teria quebrado o nariz do goleiro Dom Bosquino Clóvis. Mas o próprio Clóvis conta essa história de maneira diferente. Agora eu queria que você esclarecesse, Clóvis, uma história. É verdade que o time do Santos veio aqui e o Pepe bateu uma falta e quebrou o seu nariz? Como é que é essa história? Não foi uma falta. Foi um lance mais ou menos na entrada da área. Foi Mengalvio que chutou. Ah, foi Mengalvio. E naquela época não se usava luva, né? Eu espalmei, não foi nem a bola também, que eu espalmei e minha mão cortou aqui, né? Aí, quando acabou o jogo, o primeiro tempo, fomos pro vestiário. Naquele dia tinha oxigênio, aquele lá nunca tinha oxigênio, né? Oxigênio, aí eu falei... Que era o Santos. Eu falei para o doutor Edu, aí colocou, falei, doutor, não adianta, doutor. Tá furado, saindo tudo por aqui. João Ferreira, Mão de Onça e Elzio Saldanha representam em 90 anos os muitos goleiros que protegeram o gol do Alves Celeste
da colina iluminada de Cuiabá. Mão de onça, que formou no Dom Bosco da segunda metade da década de 70, foi uma barreira difícil de ser vencida. 4, Vanderlei. Marchando bem Vanderlei. Levando vantagem Vanderlei, batendo Vanderlei. Mão de onça, mão de onça. No futebol estadual, o Dom Bosco construiu ao lado do seu mais tradicional rival, o Misto Esporte Clube, o épico clássico vovô. Lançamento pro Vitor. Dilson passou da bola, vai levando o Vitor, pode sair o quarto, tocou o Vitor, a bola vai entrando, gol! Do Dom Bosco! Vitor! O Dom Bosco goleia o Misto! Vitor faz o quarto gol! Por ser o mais antigo do futebol mato-grossense, os jogos entre Misto e Dom Bosco é a perfeita tradução do encontro da emoção clássica com a emoção popular. Victor Domingos da Silva é o mais jovem entre os maiores goleadores que vestiram a camisa do Azulão de Cuiabá. Forçando o Vitor, olha a chance do quarto gol, Vitor, que linda jogada, pintou, golaço, golaço! Victor é um espelho de retrovisão neste documento que não pode exibir por falta de registros ao longo da história do futebol de Mato Grosso de tantos astros que brilharam como marcadores de gols. Seus gols aqui mostrados é uma representação e homenagem a todos esses homens que por muitas vezes fizeram a alegria da massa alviceleste. Na história do futebol mato-grossense, os títulos oficiais começaram a ser registrados a partir de 1937. E o Dom Bosco, em 1937, foi vice-campeão estadual. Em 1941, também foi vice-campeão. Vice-campeão em 1943. Em 1944, a Federação Mato-Grossense de Desportos não homologou o título do Dom Bosco. Na última partida, o Misto deixou o campo quando o Dom Bosco vencia por 2-1. O jogo não acabou e a Federação Mato-Grossense de Desportos lavou as mãos e não decidiu quem foi o campeão em 1944. Em 1948, o Dom Bosco voltou ao vice-campeonato, repetindo o feito em 1952 e 1953. Em 1958, o Dom Bosco conquistou o seu primeiro campeonato oficial. Repetiu o feito em 1963. Voltou a ser campeão em 1966. Em 1969, o Dom Bosco foi vice-campeão. Em 1971, o Dom Bosco voltou ao topo, conquistando o campeonato estadual. Em 1973, foi vice-campeão. Em 1974, também foi vice-campeão, repetindo o feito em 1989. Em 1991, o Dom Bosco conquistou seu último título estadual em 90 anos. Em 1994, também foi vice-campeão. O Clube Esportivo Dom Bosco ficou 7 anos licenciado do nosso futebol profissional. Diogo, Carlos Alberto e Binho marcaram os 3 gols da vitória contra
o Juventude de Primavera do Leste pelo placar de 3-2 no dia 15 de abril de 2007. Foi o último jogo antes do licenciamento. A volta foi no dia 7 de agosto de 2014, enfrentando o Araguaia da cidade de Barra do Garças. O Dom Bosco marcou logo aos 2 minutos este gol através de Valderrama. Foi o jogo que marcou o reencontro do Dom Bosco com a sua fantástica torcida. Há 7 anos, o Clube Esportivo Dom Bosco não joga contra o Misto, seu principal adversário, que fazem o clássico vovô do futebol mato-grossense. Há 7 anos, quando enfrentou o Misto pela última vez, o clássico terminou empatado em 4-4. Preto marcou o primeiro gol do Dom Bosco de pênalti. Alexandre marcou o segundo gol. Alexandre marcou o terceiro e Alexandre marcou o quarto gol do Dom Bosco neste empate em 4-4. Neste jogo, o Dom Bosco e o nosso futebol já enfrentava uma crise da presença de torcedores no estádio José Fragelli. Aqui, o torcedor número 1 do Dom Bosco já desabafava. Antigamente, os dois times sempre tiveram jogadores daqui e lutavam com garra pela camisa. Hoje, o Dom Bosco tem um bom ataque, mas a defesa peca. Raildo Francisco Damasceno foi o primeiro jogador de Mato Grosso a marcar um gol no templo maior do futebol brasileiro, o Maracanã, com a camisa do Clube Esportivo Dom Bosco. Ele fez o gol de empate em 1-1 com o São Cristóvão em 1970. O gol no Maracanã foi o primeiro que era a preliminar Brasil e Áustria. Estádio lotado, era um dos maiores sonhos do Mato Grosso a ser projetados nos marcos nacionais. Mas o Dom Bosco naquela época, além de ser um time bom, apresentou um futebol que era digno realmente de Maracanã. É um time que talvez na história do futebol de Mato Grosso seja lembrado como um marco na história do futebol de Mato Grosso. O amistoso foi preliminar de Brasil e Áustria.
Porto,